É isso, é muito complexo. E é por isso que a expressão mais adequada para isso é um processo de engenharia social. Da mesma maneira que a engenharia civil usa inúmeras habilidades, inúmeros materiais para construir uma coisa só, a engenharia social também. Então, usa o entretenimento, a educação que elimina o mérito. Né? Veja, a ideia de eliminar o mérito também é uma forma de achatar as habilidades, as capacidades humanas. Né? Passamos do 666, estamos em 667, não sai ninguém agora, hein, meu? Tem que chamar mais um aí. Então, essa eliminação do mérito, dentro das escolas, né, que é o que? É o não reprovar. Né? A aprovação automática foi pior para a educação do que se as crianças não tivessem ido para a escola. Que isso, além dele tirar toda a questão do aprendizado, que ele é cumulativo, então não dá para dar esses saltos assim se o cara ainda não aprendeu. Né? A consequência é isso aí, o cara saindo da faculdade de letras sem conseguir ler um parágrafo 2. Tem 30 e poucos % sai da faculdade hoje como um analfabeto funcional. Ele sabe ler, sabe escrever, consegue, assim, uma compreensão mínima, mas se ele precisar ler um texto um pouco mais rebuscado, um pouco mais sofisticado, ele não consegue entender se tiver mais de 5 parágrafos. Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios testes que as universidades fazem. Né? Então, se não bastasse isso, ao eliminar o mérito na educação, você habitua a pessoa a desprezar o mérito. Imagina desde criança isso. Não. Então você vai criando uma sociedade onde as pessoas não se importam mais com o mérito. Então, o que acontece fortalece aquela ideia que eu já fiz live aqui, que é a substituição dos heróis. Aos poucos, os nossos heróis todos estão sendo substituídos. Por quê? Por heróis abstratos, passageiros, assim, com zero de metafísica, ou vulgares a ponto de estupidificar as pessoas mesmo. Seja na música, os heróis do esporte, os heróis descritos nos filmes, né? Uma coisa completamente distante, ou seja, ele não provoca, ele não inspira no povo o desejo de ser aquele herói. Como os antigos heróis despertavam nas pessoas o desejo de imitá-los. Agora, como você vai imitar o super-homem, cara? Entendeu? Só de forma abstrata. Você pode, por exemplo, imitar um herói que, durante um filme, assim, ele faz um ato de heroísmo ali, na realidade. Mas quando você começa a valorizar um herói que você não tem a menor chance de imitá-lo, primeiro que torna-se completamente desnecessário toda a ideia do herói. Quem já leu o Joseph Campbell, lá, O Poder do Mito, vai ver a importância do herói na construção da sociedade. Leiam a Paideia, né, ou é um livro enorme, ou quem preferir, veja os vídeos sobre Paideia do Marcelo Andrade, que ele mostra a importância ali, por causa da obra do Homero, principalmente, a importância dos heróis, do Aquiles e do Heitor, por exemplo, na construção do imaginário grego. Agora, o que eles queriam? Imitar aquela coragem, aquela nobreza, aquela coisa de não ser covarde, de não atacar um inimigo pelas costas, de ser, em algumas situações, magnânimos, né? Ao demonstrar perdão, ao demonstrar respeito pelo adversário, algo que também a gente teve na Idade Média, o símbolo dos heróis da cavalaria.
Isso em todas as civilizações você vai entender, você vai encontrar isso. Desde o primeiro livro de ficção aí, que sei lá se é totalmente ficção, mas algumas coisas de ficção parece ter, que é a Epopeia de Gilgamesh, que é um livro lá desse imperador lá da Mesopotâmia, que conta a história dele, daquele Enkidu. Então tinha ali a ideia do herói. O herói era o próprio imperador, nesse caso, o próprio rei. Né? Mas os heróis ali, a gente via que eram consideradas pessoas que atravessavam todo aquele perigo de atravessar as regiões, a região entre rios, né? Mesopotâmia é isso que significa, atravessar aquele rio, o Tigre e o Eufrates, que eram rios muito largos e entrava no território desconhecido, de inimigo, em busca de madeira, que sem a madeira eles não conseguiam crescer a civilização. E ali naquela região, por conta até da expansão dos rios ali, não nasciam árvores, apenas palmeiras, né? Então, ali era visto como herói. O cara enfrentava o perigo das feras, o perigo de atravessar aquele rio carregando um monte de peso, entendeu? E depois a própria força física ele trazer lá, eles iam buscar o cedro lá nos Montes Agros, lá do Irã. Então atravessava, andando a pé e com um camelo carregando, para carregar aquelas toras de cedro, imagina. Então, isso era visto como herói. Já desde o primeiro livro humano, então a gente vê que tinha uma importância educadora no herói. Agora não tem mais nada. Né? Não tem como você se espelhar em um herói aí desses super-heróis, assim. Né? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Homem, né? Então, essa ideia do mérito, para mim, tem conexão com esse achatamento para que os heróis sejam tão inalcançáveis que eles parem de ser imitados. E aí o que vai ser a imitação? Esses colocados pelo entretenimento vulgar. E é o que está acontecendo. Hoje é cantor de funk. Quanto mais vulgar a cantora, mais sucesso ela faz. O que é isso aí? Já inverteu a importância desses heróis. Né? E veja, os membros de reality shows são chamados de heróis. Né? Imagina você chamar um cara que participa de um lixo daqueles com a mesma palavra que um cara que desceu lá na Normandia, lá no dia D. Entendeu? Saiu daquele barco ali. Como é que você usa a mesma palavra para isso? Isso aí nem na brincadeira serve, né? Então, essa padronização vai levando todo esse movimento da agenda identitária, tendo, por conta dessas suas subdivisões e desses aparentes conflitos que vão conduzindo aí para chegar a uma síntese, o que tem de mais pulo do gato aí? É a ideia de parecer diverso. Você repare como as pessoas usam frases prontas, assim, que toda a mídia usa, aquelas frases que, se você espremer, não tem nada ali, né? Aquele organizações carnal de frases de efeito, né? Que são aquelas coisas assim que são vazias, né? Em latim é o flatus vocis, né? Então, é uma ideia tão diabólica que faz a pessoa, no momento mais papagaio da sua vida, naqueles instantes onde ela está mais se comportando como um papagaio, é nesse momento que ela está se sentindo uma pessoa diferente, uma pessoa que pensa com a própria cabeça, porque já não percebe mais que ela não pensa, ela reage a gatilhos, com frases, com expressões, com comportamentos que
Não foi assim, olha, parou para pensar, né? Então, para vocês saberem o peso que tem essa coisa da dependência, né, de depender do pertencimento, né, esse desejo por pertencer a um grupo, e como essas bolhas acabam se fortalecendo por isso, eu vou indicar um livro do Bernardo Guimarães Ribeiro, que já fizemos uma live aqui no canal, tá? Quando ele tinha escrito o outro livro dele, o Nadando Contra a Corrente, que é um livro muito bom. Esse livro novo dele aqui, o último, né, Personalidade e Pertencimento, Efeitos das Massas em Nossa Individualidade, ele vai mostrar como essa necessidade de pertencer a um grupo pode destruir a sua personalidade, porque ela é muito forte. E é isso que mostra como são sólidas essas bolhas. E é a confirmação, no meu entender, de que está funcionando muito bem, porque eles estão conseguindo criar bolhas, rebaixando as capacidades intelectuais e, ao mesmo tempo, provocando conflitos com outras bolhas onde está acontecendo exatamente a mesma coisa. Só que, às vezes, ou por um viés... isso não é necessariamente no campo político, tá? Isso pode funcionar em qualquer campo, desde que você pegue duas teses que, conduzidas da maneira certa, vão gerar uma síntese interessante para quem tem interesse nesse processo de construção dessa homogeneidade. E como eles conseguem fazer isso funcionar tão bem assim, né? E como conseguem disfarçar essa coisa homogênea, fazendo com que ela pareça a própria expressão da diversidade. Aí eu separei esse livro aqui. Ó, essa é a técnica, tá? O Poder da Ideia Democrática, um estudo do Rockefeller Brothers Fund. Isso aqui é um estudo publicado em livro depois, mas tinha sido gerado em relatórios bancados por pesquisa bancada pelo Fundo de Investimento dos Irmãos Rockefeller. Os irmãos aqui são os filhos do filhos do John Davidson Jr., que era filho do John D., do fundador da Standard Oil. Então, aqui são o fundo que foi criado pelo avô para guardar dinheiro para os netos. Então, esse fundo de investimento aqui é a maior expressão dinástica da família Rockefeller, é a existência de todos esses fundos até hoje. Esse livro foi publicado em 1960, tá? Esse aqui, ó. E o que tem de curioso aqui, já dá para ver no título, eu quero que vocês prestem atenção. Note que não é o poder da democracia, é o poder da ideia democrática. Ou seja, como instrumentalizar a democracia para avançar uma determinada agenda. 715 pessoas, obrigado. Então, não é o poder que essa instrumentalização pode dar. Ou seja, o poder de usar a democracia para conseguir aquilo que a gente quer.